Quero saudar com alegria e anunciar a presença do querido Padre Anderson, da Diocese de Niterói, que eu peço uma salva de palmas, um grande defensor pró-vida, com quem eu já pude testemunhar com que violência os inimigos têm atirado contra o senhor, Padre. Seja muito bem-vindo entre nós. Eu vou passar a palavra ao doutor Henrique, agora, segundo a falar, e logo então o professor Felipe. Doutor Henrique, por favor. Bom, boa noite a todos. O tema que me propuseram foi tratar dos aspectos jurídicos relacionados à ideologia de gênero, né? Após a brilhante exposição do padre José Eduardo, ele mostrou para os senhores, por assim dizer, a nota falsa do dólar, né? A falsificação que é feita contra a própria natureza humana, contra o próprio ser das coisas, né? E aí o homem se arroga o direito de dizer o que ele quer ser, né? Em vez de aceitar o que ele é. E fazendo um contraponto à exposição do Padre José, como ele apresentou a nota falsa do dólar, eu vou apresentar um pouquinho da nota verdadeira, né? Para que possamos então reconhecer ambas. Então, o que acontece é o seguinte: o casamento, esse contraponto à ideologia de gênero que eu mencionei, é o casamento tradicional, né? E o que a ideologia de gênero pretende nos fazer crer é que o casamento tradicional, feito por um homem, uma mulher e os filhos, é uma invenção cultural, uma invenção social, uma invenção religiosa. E eu pretendo mostrar para os senhores que não é nada disso. O casamento tradicional, tal como nós o conhecemos, ele tem seu fundamento na própria natureza humana. Mas, infelizmente, algumas verdades hoje acabam por ser esquecidas. Eu falei de natureza humana e toda natureza é regida por algumas leis. E eu não me refiro aqui às leis físicas, químicas, biológicas, né? Essas também são leis naturais. Eu falo de uma lei natural, moral, que rege os atos procedentes da liberdade humana. Enquanto aquelas leis se enquadram num plano determinístico, são inafastáveis, né? Se eu jogar um objeto para o alto, ele vai cair por conta da lei da gravidade. Essa lei moral natural, como ela se endereça à liberdade humana, e o homem é livre, ela não é uma lei determinística. O homem pode escolher ou não segui-la, né? Pensem, por exemplo, no homicídio, matar alguém. Todos sabem que matar alguém é errado. Mas por que é errado matar alguém? É porque está escrito no Código Penal? É porque está escrito na Bíblia? Ou matar alguém é uma coisa errada em si mesma? Independente de qualquer lei, independente de qualquer constituição. É claro que matar alguém é algo errado em si mesmo, né? E não depende para isso de nenhum ato de vontade humano, né? E a lei natural, essa lei natural de que eu falei, a ideia da lei natural é simplesmente a seguinte: a estrutura jurídica da sociedade humana, ela se fundamenta numa estrutura natural e não no poder do homem, não no arbítrio, não na vontade. Ela responde a uma verdade antropológica do homem. Não é uma invenção, uma convenção, uma vontade arbitrária. É uma emanação da própria natureza humana. E se existe um fenômeno jurídico, e esse fenômeno jurídico é evidente em todas as sociedades que já existiram,
manifestar um fenômeno jurídico, é porque esse fenômeno tem uma base natural. Senão ele não seria universal, tal como é, abrangendo todas as sociedades ao longo da história, em todos os tempos. Então, por exemplo, os animais não têm o fenômeno jurídico, porque os animais não têm razão, só o homem tem. Isso indica que essa lei natural, ela emana da parte racional do homem, da reta razão. E a melhor demonstração de que essa natureza é real é que existe o fenômeno jurídico, o fenômeno do assim chamado direito positivo. O que é o direito positivo? É o direito posto, positum, o direito colocado, seja escrito ou não. Então, ele não existiria se não houvesse uma base natural. Como os animais não têm essa base natural, os animais não têm direito positivo. É uma coisa própria do homem. Então, essa corrente positivista que quer reduzir tudo ao aspecto formal, ao direito positivo, ignorando essa base natural do fenômeno jurídico, ela não se sustenta e ela não consegue sair dessa aporia, dessa dificuldade. E eles acabaram por abolir qualquer menção à lei natural. Só que a natureza não pode ser suprimida, assim por decreto. Ela continua presente e ela continua falando alto. E é por isso que, apesar de terem banido a lei natural e a ciência do direito natural, que foi desenvolvida desde a antiguidade, desde Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, apesar disso não ser mais falado, essa natureza continua lá. E a maior prova disso é que ela continua com os nomes disfarçados. Eles não falam mais lei natural, não falam mais de direito natural. O que eles falam em vez disso? Eles falam de princípios informadores do ordenamento jurídico. Eles falam de princípios de justiça, princípios gerais do direito, direitos humanos. Cada vez que os senhores ouvirem uma expressão como essas, saibam que se trata, na verdade, de uma menção velada a esse fenômeno, a essa realidade que é a base natural do direito, a lei natural. E o primeiro direito natural é o direito ao próprio ser. Todos nós somos pessoas e temos um ser. E, portanto, direito sobre esse ser. E daí vem os desdobramentos. Todo homem, então, é capaz de direitos e também titular de direitos. Santo Tomás de Aquino, que foi o maior teólogo que já existiu, ele diz que a lei natural é a impressão da lei divina na natureza humana. Então, é como se o homem participasse da lei divina, da lei eterna, de algum modo. A lei eterna que está em Deus se irradia para a criatura e, portanto, a criatura tem em si uma participação dessa lei eterna. Na verdade, trata-se do mesmo fenômeno, né? Um no Criador e outro na criatura. Isso é a lição de Santo Tomás. E como a natureza humana é uma só, em todas as sociedades, em todas as épocas, essa lei... Essa lei natural, ela é universal, imutável e indispensável. E ela está radicada nas duas potências da nossa alma, que são o intelecto e a vontade, né? A vontade, segundo a lição de Santo Tomás de Aquino, ele quer sempre o bem, só que é um bem inespecífico, é um bem em geral. O intelecto, por sua vez, informado pela lei natural, especifica os objetos do querer e os apresenta à vontade. Então a vontade adere a esses objetos especificados. Esse é um resumo da doutrina de Santo Tomás de Aquino sobre a lei natural. E atenção aqui, quando eu falo de lei divina, de lei eterna, eu não estou aqui usando nenhum argumento religioso.
Até porque a lei natural e os preceitos que dela derivam, não é necessário que se recorra, que se vá tão longe, que se vá ao próprio Deus para explicá-los, porque eles são apreendidos pela própria observação da realidade. Então não é necessário ir tão longe para demonstrar a falsidade da ideologia de gênero. Porque essa verdade da lei natural é uma verdade antropológica do homem que é apreendida pela própria natureza das coisas. É claro que pode haver erros, né? E os erros, segundo a lição de Santo Tomás de Aquino, eles são devidos a um processo de erro na cognição humana. Pode haver um erro e então o homem não tem uma clareza total dos preceitos da lei natural, por ignorância, sem culpa ou com culpa, né? A razão então é pervertida pelas paixões e pelos maus hábitos, que são os vícios. E daí nós temos a explicação de por que em várias sociedades verificamos abusos sistemáticos à lei natural, né? Sociedades que praticavam canibalismo, né? Sociedades que praticavam sacrifícios humanos, né? Tudo isso é uma falta de conhecimento sobre a dignidade do homem, sobre o que o homem representa, sobre o que o homem é. E aqui é importante dizer, né, tá na moda que a consciência é o árbitro último das razões humanas, né? E falando de lei natural, esse assunto vem a calhar. Isso não pode ser verdade, porque a consciência ela pode ser deformada, né? Com ou sem culpa do homem. Acima da consciência está a lei natural. A lei natural ela nos fornece um critério objetivo de justiça das nossas ações. Imagine então um serial killer que acha que está fazendo um bem para a humanidade, está eliminando o mal do mundo. Ele está em paz com a sua consciência, né? Então nós diríamos que ele está certo, porque ele está em paz com a sua consciência? Não, é óbvio que a consciência dele está deformada. E todas as leis elaboradas pelos homens, as leis positivas que saem das casas legislativas, elas têm que se basear na lei natural. O fundamento de validade dessas leis é encontrado na lei natural. E se uma lei, porventura, transgride a lei natural, ela é uma lei iníqua, na verdade ela não é sequer lei. E portanto, tais leis não nos obrigam em consciência. Santo Tomás de Aquino ensinava, lá na Suma Teológica, que o primeiro princípio da lei natural é um princípio evidente por si mesmo, e consiste no seguinte: fazer o bem e evitar o mal. E a partir desse primeiro princípio, então, surgem os princípios secundários da lei natural, que vão explicitar que bem é este que deve ser feito, né? E este bem que deve ser feito corresponde à coisa justa, ao justo, que é o objeto da virtude de justiça. Este objeto é o direito natural, que se distingue da lei natural. A lei natural é o preceito, o direito natural é a coisa justa, né? E que princípios secundários da lei natural seriam esses? Bom, por exemplo, todos os seres tendem à conservação, né? Todas as pessoas tendem a permanecer vivas e só morrem pela interferência de uma causa acidental que sobrevém, como uma doença, um acidente. E daí nós extraímos o direito à vida e, portanto, a proibição do homicídio, a proibição do aborto. O direito de propriedade é outro exemplo. O homem é um ser racional que precisa subsistir, precisa se manter vivo, precisa de provisões. E, portanto, essas provisões são propriedade sua. Quando você pesca um peixe no rio, esse peixe é seu. E o homem também é um ser sexuado, né? Somos homens e somos mulheres. Então, da diferença dos sexos, que é um dado de realidade,
é extraído o direito à constituição da família e à criação e educação dos filhos. E aí nós chegamos então ao casamento como uma realidade de lei natural, como uma instituição da lei natural. Em primeiro lugar, o fato que se observa e que é evidente para todos nós é essa divisão que eu mencionei da raça humana entre homens e mulheres. De modo que o homem, todo homem, está naturalmente constituído ou como homem ou como mulher. Só se conhecem dois genótipos humanos no que diz respeito ao sexo: XX e XY. A mulher tem 2 cromossomos X e o homem tem um X e um Y. Em segundo lugar, homem e mulher foram feitos por natureza um para o outro. Tanto do ponto de vista de seus gametas unidos formam um novo ser humano e impedem a extinção da humanidade, como também do ponto de vista anatômico. Homem e mulher foram feitos anatomicamente um para o outro. Pênis e vagina combinam perfeitamente, o encaixe anatômico é perfeito. Isso tudo parece muito óbvio, eu estou repetindo coisas óbvias, e é óbvio mesmo. Só que vivemos num tempo em que até as coisas óbvias precisam ser ditas e reafirmadas. Bom, homem e mulher então têm uma forma específica de união, uma forma específica de unirem-se. E essa forma específica de união é a própria realização do homem no âmbito da sexualidade. E essa forma específica é o matrimônio. Engraçado como hoje as pessoas têm dificuldade em aceitar isso, né? Se uma pessoa está com uma doença neurológica, vai a um médico e procura saber que doença é essa, e o médico responde assim: bom, você pode ter qualquer doença. Nenhum de nós se contentaria com essa resposta, né? Por quê? Porque você vai exigir que o médico te diga qual é a doença que você tem. Você vai exigir dele um diagnóstico, né? E por que isso? Porque o nosso sistema nervoso tem uma verdade, tem um mecanismo de funcionamento, tem um modo próprio de ser, tem uma natureza própria. Então existe uma verdade do sistema nervoso que precisa ser respeitada. Se ela não for respeitada, nenhuma doença pode ser curada. O tratamento da doença tem que respeitar a natureza e a verdade do sistema nervoso. Então, por que as pessoas têm dificuldade em aceitar que o sistema reprodutor também tem uma verdade, também tem um modo de ser, que você não pode usar dele da maneira como você queira? É uma coisa óbvia, mas ela hoje em dia está esquecida e precisa ser dita. E esse matrimônio, que é a forma específica de união de homem e mulher, ele está ordenado naturalmente a 2 finalidades: a função reprodutora, que se estende à criação e educação dos filhos, porque a criança precisa de um lar para crescer. E a segunda finalidade é a finalidade unitiva, a comunhão de vida, a ajuda mútua entre os cônjuges. E eu não estou falando de nenhuma novidade, né? As coisas funcionam assim há milênios, né? É muito recentemente que essas verdades óbvias vêm sendo atacadas e questionadas. Como o ser das coisas está ordenado aos fins, e o ser do matrimônio obedece a esses fins, qualquer alteração dos fins é injusta. Essas 2 finalidades que eu mencionei, a reprodutora e a unitiva, não podem ser afastadas nem modificadas, porque seria uma perversão da própria natureza do matrimônio. Diferente dos outros tipos de união, né, as uniões sociais em geral, que são uniões para atividades, comunhão de esforços comuns, né, para determinados fins comuns,
O matrimônio, ele comporta uma união do ser, né? Homem e mulher se unem a tal ponto que daí surge um novo ser humano, uma criança, que unifica, por assim dizer, as características de ambos, marido e mulher. Então, portanto, o matrimônio, ele é uma realidade natural, não é uma convenção social ou religiosa, não foi a religião, não foi a Igreja Católica que inventou o matrimônio, e também não foi a sociedade. E poderíamos dizer, então, que o matrimônio, ele está enraizado na própria estrutura ôntica do ser humano. Ele faz parte do próprio ser do homem. É uma inclinação natural do homem. Todo homem tem a inclinação natural ao matrimônio. Mesmo os celibatários permanecem com a potência do matrimônio, né? Mas a potência está lá, porque é uma inclinação natural. Então não é um contrato civil, é uma instituição de direito natural, e o direito positivo, ele só se limita a regular os aspectos do matrimônio, dar publicidade, dar segurança jurídica, né? E também quanto aos efeitos jurídicos do matrimônio, patrimônio, filiação, herança, etc. É uma função importante, mas é uma função limitada, já que o direito positivo tem que se pautar necessariamente pela lei natural. Então daí já poderíamos ver que as uniões gays, né, são antinaturais. Então chegamos a uma definição do casamento. O que é o casamento? É uma união jurídica, plena e total, enraizada na natureza humana, de um homem e uma mulher, em sua virilidade e feminilidade, formando assim uma comunidade indivisível de vida. E essa comunidade, ela está naturalmente ordenada à geração e educação dos filhos e à mútua ajuda dos cônjuges. Se é assim, poderemos dizer então que, sendo o matrimônio a única forma de união que responde à natureza humana e à condição de pessoa, as demais formas de união sexual são antinaturais e degradam o ser humano. São, portanto, contrárias à dignidade humana. Essa ideologia da liberação sexual, que ganhou força a partir da década de 60, né, e também a ideologia de gênero, elas são tentativas de perverter essa realidade natural que eu mencionei. Enquanto a ideologia da liberação sexual, ela está no plano ético, comportamental, porque ela vai dizer o seguinte: você pode fazer o que você quiser no âmbito sexual. A ideologia de gênero, ela vai além. Ela vai dizer o seguinte: você pode ser o que você quiser no âmbito sexual. É um aprofundamento da ideologia da liberação sexual. Então hoje nós temos todas as espécies de perversão dessa realidade natural, né? Se você diz que a realidade nos mostra que o casamento é formado por apenas duas pessoas, surge uma ideologia chamada poliamor. Você que está dizendo que casamento são só duas pessoas, você é um preconceituoso. Por que um casamento não pode ser entre 3 homens e 2 mulheres, né? Uma grande orgia, todos fazem sexo com todos. Essa ideologia já existe, é o chamado poliamor. E também você dizer que essas duas pessoas têm que ter sexos distintos, é o sexismo que o padre José mencionou, né? Porque existem infinitos gêneros, não seja sexista. Por que não 2 homens? Por que não 2 mulheres? Por que não 5 homens? Né? Então todos os tabus, eles chamam assim, caem por terra, vale tudo, né? Assim também a exigência de ser a mesma espécie, um homem e uma mulher da espécie humana, né? Você tem hoje mulheres casando com animais, com cachorros, com cavalos, a prática da zoofilia e toda espécie de bizarrice. O mesmo vale para a pedofilia, para o incesto, né? Conversávamos ainda há pouco
sobre a idade em que as crianças estão iniciando a vida sexual, cerca de 8 anos, né? Se eles podem fazer sexo aos 8 anos entre si, por que não poderia ser com um adulto? Que preconceito é esse? Nós que não admitimos a pedofilia somos preconceituosos, porque temos um preconceito de geração, né? Você está discriminando uma geração mais velha e proibindo essa geração de ter relacionamento com uma geração mais nova. É um preconceito. Por que não admitir a pedofilia? Assim também o incesto. Eu soube hoje que mãe e filha anunciaram pelo Twitter que estão num relacionamento incestuoso e lésbico. Mãe e filha anunciaram isso pelo Twitter hoje. Por que não? Vale tudo. E por que chegamos a esse ponto? E então eu proponho agora falar um pouquinho sobre a decadência da filosofia do direito e as tentativas de negar a lei natural. Essa tradição da lei natural, que eu expliquei, ela permaneceu, ela vem da Grécia, ela vem dos filósofos gregos, e ela passa pela Idade Média. Santo Tomás de Aquino dá um acabamento perfeito e definitivo à ciência da lei natural, e isso dura até o advento do kantismo e do positivismo. Kant, Immanuel Kant, não negava propriamente o direito natural, mas ele dizia que o direito natural não passava de formas a priori, né? Que são apenas modelos formais do direito, né? Que não dependem da experiência, não dependem da constatação da realidade das coisas, porque Kant diz que nós não temos acesso à realidade, não temos acesso à natureza das coisas, só aos fenômenos que a natureza produz. Se não temos acesso à natureza, como justificar uma lei natural enraizada na natureza? O positivismo, por sua vez, nega a lei natural e diz que tudo se resume ao direito positivo, ao direito que os homens fazem, ao direito que os homens produzem. Enquanto Santo Tomás de Aquino dizia que a lei eterna é a matriz da lei natural, né? E que essa lei natural, essa lei eterna na qual se baseia a lei natural, é a própria razão divina, né? Surge então uma corrente chamada voluntarista, que vai dizer o seguinte: essa lei eterna, a lei que o próprio Deus estabeleceu, ela não está enraizada no intelecto de Deus, não está enraizada na razão divina, ela é um ato de vontade divina. Não é mais a razão, é a vontade. Isso vão dizer os voluntaristas, os filósofos voluntaristas do final da Idade Média, Duns Scott e Guilherme de Ockham, principalmente Guilherme de Ockham. E essa vontade divina, ela é arbitrária, e ela acaba então desembocando no voluntarismo jus-filosófico. O voluntarismo filosófico desemboca no voluntarismo jus-filosófico. E o que esse voluntarismo vai dizer? Não há atos bons ou maus em si mesmos, né? Matar alguém é mal só porque Deus quis. Se Deus quisesse, matar alguém poderia ser uma coisa boa. Se Deus quisesse, o adultério poderia ser uma coisa boa. Se Deus quisesse, a mentira poderia ser uma coisa boa. O roubo poderia ser uma coisa boa. Não há razão, há apenas vontade. Deus determina e ponto. E a vontade dele é arbitrária. E com isso, você elimina qualquer fundamento na natureza humana, porque a natureza humana, ela pode ser observada pela razão e ser entendida pela razão humana. Você desloca o eixo do intelecto, da razão, e coloca na vontade. Então é fácil ver que quando Deus sai de cena, no século XVIII, com as irrupções revolucionárias, a Revolução Francesa e todo o clima antirreligioso, Deus não deixa um vácuo. Deus sai de cena, mas o Estado toma o lugar de Deus. E aí não é mais a vontade divina arbitrária, é a vontade do Estado.
a vontade divina sai de cena e entra em cena a vontade do Estado. E o Estado, então, passa a decretar o que é bom e o que é mal, pela sua própria vontade, usando para isso do direito positivo. Acabou a lei natural. O que impera agora é a lei do Estado, a vontade do Estado. Desde a antiguidade, a liberdade ela sempre foi pautada pela verdade. As pessoas respeitavam o modo de ser das coisas, as pessoas respeitavam a realidade. Das revoluções do século XVIII para cá, quando essas ideologias ganham força, o ser humano passa a decretar o que ele é. É como se eu dissesse o seguinte: eu decreto que eu posso voar, eu sou livre para isso, a minha vontade é livre, e aí eu pulo do alto de um prédio. É claro que eu vou me esborrachar no chão e vou morrer. Por quê? Porque eu tenho que respeitar a minha natureza, eu tenho que respeitar a minha verdade, o meu modo de ser, e aceitar o fato de que eu não nasci para voar, eu não sou assim, eu não fui feito assim. Então, essa ideologia voluntarista, que começa no final da Idade Média, ela desemboca no relativismo moral. Eu acho, é a minha opinião, eu decreto que seja assim, sem qualquer respeito à verdade das coisas, sem qualquer respeito à natureza humana. O positivismo, que é essa corrente da qual já falei, que resume tudo à lei natural, e tem em Hans Kelsen seu principal pensador, é um sistema fechado, autorreferente, que não tem nenhum fundamento metafísico para além dele mesmo. É uma pirâmide fechada. Ele fala até de uma norma hipotética fundamental, que é pacta sunt servanda, os pactos sejam cumpridos. Mas isso é muito pouco. Uma coisa precisa estar fundamentada fora dela mesma. Nada pode ser fundamento de si mesmo. E no sistema positivista, o sistema das leis, a pirâmide de Kelsen, é o próprio fundamento de si. É bom lembrar, quando se fala sobre o positivismo, de dois tiranos genocidas, Hitler e Stalin. E é bom lembrar que Hitler e Stalin não fizeram nada de ilegal. Ambos legislavam por decreto. Qual foi o resultado disso? O resultado foi que o nacionalsocialismo, o socialismo nacionalista, mais conhecido como nazismo, deixou um saldo de 10 milhões de mortos. Não só judeus, muitos poloneses também, muitos católicos. E o comunismo, por sua vez, deixou um saldo 10 vezes pior, 100 milhões de mortos. Esse foi o saldo do positivismo, do abandono da lei natural. E tenho, sobre esse assunto, existe um detalhe aqui muito interessante. Um professor da Universidade de Heidelberg, chamado Gustav Radbruch, antes da guerra, esse professor ele tinha escrito um livro de filosofia do direito de viés positivista. Depois da guerra, ele reformula suas ideias, e ele passa uma circular para os alunos, chamada 5 minutos de filosofia do direito, na qual ele renega o positivismo, e ele atribui ao positivismo os horrores totalitários. E ele diz o seguinte, vale a pena ler um trechinho desse documento. Abre aspas: esta concepção da lei e de sua validade, a que chamamos positivismo,
foi a que deixou sem defesa o povo e os juristas contra as leis mais arbitrárias, mais cruéis e mais criminosas. Torna equivalentes, em última análise, o direito e a força, levando a crer que só onde estiver a segunda, estará também o primeiro. E veremos então que o positivismo, ele continua até hoje, e não só continua, como hoje ele sofreu uma mutação e está muito pior. Mas antes de ver isso, eu pretendo falar brevemente de algumas ideologias que também negam a lei natural. Por exemplo, o existencialismo. O existencialismo, ele vai dizer que a liberdade do homem define a partir das circunstâncias o que é bom e o que é mal. E aí temos a famosa frase de Sartre que diz: se Deus não existe, tudo é permitido. E de fato, se Deus não existe, tudo é permitido. Se não há um fundamento metafísico transcendente para as leis, para o fenômeno jurídico, para a ação humana, para a convivência social, vale tudo. Amanhã morreremos e a nossa consciência será aniquilada. Pouco vai importar o que fizemos nesta vida. O sociologismo, o que é o sociologismo, o relativismo sociológico? Vai dizer o seguinte: as leis, elas são fruto contingente de cada cultura, e todas são igualmente válidas. Então os assassinatos das crianças indígenas, em certas tribos da Amazônia, que a FUNAI faz vista grossa, por quê? Para preservar a sociedade. Você não pode dizer que aquilo é errado. Aquela é uma lei daquela sociedade. Eles podem matar as crianças, os gêmeos, as crianças defeituosas, como matam até hoje. E o governo brasileiro se omite e não aplica o Código Penal. Os sacrifícios pagãos, o canibalismo era um hábito cultural de muitas tribos indígenas. Por que ele não é válido? Quem é você para dizer que o canibalismo é errado? É só um hábito daquela cultura, uma lei daquela cultura. Os sacrifícios pagãos dos astecas, que matavam milhares de pessoas nos festivais anuais, né? E os espanhóis, quando lá chegaram, puseram fim a essa matança. O protestantismo é outra ideologia que nega a lei natural. Vai dizer que a natureza humana está totalmente corrompida pelo pecado. Se a natureza humana está corrompida pelo pecado, você não pode falar de uma lei natural enraizada na natureza humana. Mas voltemos aqui ao positivismo. Eu falei que hoje ele está muito pior, né? E ele continua dizendo que tudo se resume ao direito positivo. E quando eu falo de direito positivo, todos imaginam logo que o perigo então são as leis malucas que podem sair dessa ideologia, dessa mentalidade positivista. E de fato saem muitas leis malucas, né? O PNE, né, o Plano Nacional de Educação, que é uma lei periódica do ordenamento jurídico brasileiro, que vigora de 10 em 10 anos, ele recentemente foi aprovado pelo Congresso Nacional. E no projeto do PNE estava a ideologia de gênero contemplada. Só que choveram ligações no Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi bombardeado com ligações do Brasil inteiro. E por pressão popular, os parlamentares retiraram a ideologia de gênero do Plano Nacional de Educação. Então é um exemplo de lei maluca, tresloucada, produzida pela mentalidade positivista. A lei, a vontade do legislador, a vontade do Estado diz: eu decreto que seja assim, ignorando completamente a realidade das coisas, ignorando completamente a lei natural. Mas a verdadeira ameaça que eu falei é a mutação do positivismo. Hoje o positivismo está bem pior. De modo que nós já temos saudades do positivismo. Está tão ruim hoje que eu gostaria de voltar para o positivismo, era menos ruim.
Nós temos até que adotar uma postura positivista às vezes, para nos defendermos contra essa nova ideologia que surgiu aí no cenário jurídico. E que ideologia é essa? Meus caros, hoje não temos mais uma tirania das leis, temos uma tirania das decisões judiciais. E qual é a base doutrinária para essa tirania das decisões judiciais? É uma coisa chamada neoconstitucionalismo. Neoconstitucionalismo. No pós-guerra, os juristas tentaram corrigir os erros do positivismo, como eu já mencionei, né, de modo a impedir as atrocidades totalitárias. E qual foi o efeito disso? O efeito foi o seguinte: os princípios básicos, os direitos básicos do ser humano foram transferidos para as constituições, de modo a conferir maior segurança a eles, porque é mais difícil alterar uma constituição do que alterar uma lei, né? Só que esses princípios, eles são extremamente vagos, são cláusulas abertas, indeterminadas, né? E quem é que vai dizer o que eles significam? É o juiz. O juiz vai dizer o que eles significam. Então, para dar um exemplo para vocês, o princípio da dignidade da pessoa humana. O que é dignidade da pessoa humana? Quem é que vai dizer o que isso significa? É um conceito muito aberto. E como eles ignoram a lei natural, um jurista pode dizer o seguinte: dignidade da pessoa humana é a mulher ter o direito de matar o próprio filho no seu ventre. Isso é dignidade da pessoa humana, ignorando a dignidade do próprio bebê que está ali. Então vejam como estamos hoje numa tirania das decisões judiciais. Os juízes preenchem esses conceitos vagos com o conteúdo que eles quiserem. E no Brasil, um dos maiores apóstolos dessa ideologia é o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Esse ministro, ele já defendeu em vários artigos, em várias palestras, essa ideologia neoconstitucionalista. Essa ideologia neoconstitucionalista, ela abala a própria tripartição dos poderes. Você tem um desequilíbrio. Eles vão dizer o seguinte: a lei é estática, mas o direito é dinâmico. E então a Constituição, ela sofre mutações. A interpretação da Constituição, ela tem que acompanhar a evolução social, a mudança de conceitos na sociedade. Só que quando você vai ver, não houve mudança de conceitos nenhuma. É tudo da cabeça deles. Por exemplo, o aborto. 90% da sociedade brasileira rejeita o aborto. E mesmo assim eles querem impor o aborto com base nessa ideologia. Então nós temos aqui o ativismo judicial. Os juízes não representam as pessoas. Existe um déficit democrático. O juiz não é eleito. E essa ideologia, ela significa conferir aos juízes um poder de reforma constitucional permanente. Cada juiz tem o poder de reformar a Constituição como ele bem entender, em qualquer decisão judicial que ele profira. Temos a deturpação de um sistema pautado nesses conceitos abertos, indeterminados, né? Então, a tarefa do jurista, que antes era dizer o direito, o jurista deve dizer um direito que já existe. Agora não é mais dizer o direito com base na natureza das coisas. Agora é inventar o direito. Então, meus caros, esse ministro, ele dá uma entrevista logo após a posse dele, em que ele diz o seguinte: ele repete o que ele já defendeu na doutrina que ele professa,
que o Supremo deve avançar uma agenda, ele usa essa expressão, avançar uma agenda, e que o Supremo deve legislar no lugar do Congresso para avançar essa agenda. E ele dá 2 exemplos, um já concretizado, que é o caso da união gay, que foi uma decisão contra a legem, não só contra a mens legis, que é a intenção da lei, mas também contra a mens legislatoris, contra a intenção do legislador. Porque nos debates da Constituinte, quando estava escrito lá, quando o projeto dizia casamento é entre homem e mulher, alguém disse, isso não é necessário, é óbvio que o casamento é entre homem e mulher. Aí alguém virou e disse, não, precisamos manter, porque no futuro vão dizer que 2 homens podem se casar. E foi a tese que prevaleceu, né? E a vontade do povo brasileiro, pelos seus representantes, foi flagrantemente desrespeitada pelo Supremo Tribunal Federal. O outro exemplo que ele cita é um caso que ainda está em curso, ainda não atingiu sua meta final. E o ministro confessa na entrevista que o caso dos anencéfalos, a legalização do aborto de anencéfalos, era apenas um pretexto para a liberação total do aborto, que é a meta final. E ele cita o caso Roe vs Wade, que é o caso da jurisprudência norte-americana, no qual a Suprema Corte daquele país legalizou o aborto. E ele cita esse caso como um exemplo a ser imitado pelo Brasil. O que ele está fazendo nas entrelinhas dessa entrevista é anunciar que ele vai legalizar o aborto no Brasil por via judicial, como foi a união gay, apesar de 90% do povo brasileiro ser contra o aborto. Então, meus senhores, essa tirania não tem limites, ela é antidemocrática. As carreiras jurídicas hoje estão dominadas por esse tipo de mentalidade. Eu já me cansei de presenciar rompantes de pessoas autoritárias que só querem um palco e uma plateia de súditos para obedecerem à sua vontade ensandecida. As carreiras jurídicas estão dominadas por essa mentalidade. Um certo ministro do Supremo, já aposentado, ele proferiu uma palestra numa pós-graduação aqui do Rio, em que ele disse o seguinte: o STF tem o dever de ser contramajoritário para romper o atraso mental do povo brasileiro. O Supremo é contramajoritário para romper o nosso atraso mental. Então, eles são os iluminados, os portadores do progresso, da nova sociedade perfeita. E hoje em dia, como o neoconstitucionalismo, existem várias outras ideologias que pretendem consertar o mundo, ignorando a realidade das coisas, ignorando a lei natural, que está aí estabelecida desde a fundação do mundo, há milênios. Então, meus caros, conhecer bem a lei natural vai nos tornar aptos a reconhecer essas fórmulas mágicas, revolucionárias, que querem consertar o mundo, idealizando um paraíso perfeito, a ser alcançado mediante a concentração do poder. A sociedade perfeita do futuro, enquanto o normal é você olhar para o passado e ver o que deu certo, o que deu errado, e imitar o que deu certo, em vez de idealizar uma sociedade futurística que nunca chegará. Então, não se cria um mundo melhor com engenharia social, violando a natureza, violando a lei natural. Um mundo melhor é criado com homens virtuosos, que juntos formarão uma sociedade virtuosa. Então, meus caros, falando aqui hoje nesta Casa de Leis, que é sede da Assembleia Legislativa do nosso Estado, mas que também já foi sede da Câmara dos Deputados, eu faço um apelo a que deixemos as nossas rebeliões contra a natureza das coisas e voltemos para a realidade, corrigindo os erros filosóficos que nos impedem de enxergá-la com nitidez. Muito obrigado pela atenção de todos e boa noite.